Você bate o olho na sala de aula, você sabe como que é cada um. Você sabe como que vai rolar. Tem coisa que você fez que não deu certo, tem coisa que você fez que foi muito legal. Todo mundo é bonito, ô bonito, vem cá, bonita. Eu comecei há 34 anos atrás, claro. Você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu acho que uma coisa importantíssima para o ensinar a todos é a crença de que todos aprendem. Porque eles são assegurados pelo Estatuto Às da vezes Criança. ela não sabe que ela sabe, mas ela sabe. Se a gente for parar para pensar e analisar tudo que a gente tem que dar conta... E ainda não se tem uma fórmula pronta para a gente conseguir fazer o aluno querer aprender. Didática geral. O ensino e o aprendizado. A nossa clientela, a nossa criançada, eles vão chegar em casa hoje, eles vão guardar o material lá e olha, poucas pessoas vão cobrar deles. Quase 8 horas da noite. Escola Hernani Silva Bruno, Parada de Taipas, Zona Oeste de São Paulo. E não é porque a mãe é maldosa nem nada, porque a mãe vai chegar cansada. Eles não têm nem noção da dificuldade, nem noção do que isso vai causar. Tem. Aí amanhã cedo sai pra trabalhar, porque a vida é assim deles, ó. Amanhã a mãe sai pra trabalhar, geralmente não vê o filho, o pai também não. Aí eles levam os irmãos pra EMEI, pra creche, volta. Eles têm um monte de tarefa pra cumprir. Agora, diante de tudo isso, também não dá pra gente falar, então não vai dar certo nada. Porque senão... Ah, não, mas se a gente cruzar os braços aqui na escola Também não vai resolver nada nunca. Então eu acho que hoje requer um novo olhar, uma nova postura. Os alunos que nós temos hoje, ou você descobre estratégia, ou... Como você faz? Todo mundo abrindo o livro, página 90. Página 90. A gente continua trabalhando muitas vezes, né? Às vezes a gente inova um pouquinho, mas a gente trabalha como nossos professores trabalhavam, né? Só que os professores trabalhavam numa sala que não tinha toda essa história de incluir todo mundo. Era numa sala que era uma... Por exemplo, você chegava numa determinada série, você tinha lá, sabe? Era aquela coisa seleta, né? Ficou aqui, muita gente estava fora da escola. E aí era uma facilidade para o professor trabalhar do jeito mais quadrado. Hoje não, hoje a gente tem que se virar Tá todo mundo de um jeito que não é, o nosso professor não é modelo pra gente. Como que nós vamos organizar? Devagar, eu vou organizar grupo por grupo. O grupo do Jefferson vai se organizar aqui da maneira que a gente tem feito todos os dias. Ó, um grupo de cada vez. Numericamente falando, de fato, a escola brasileira, quase 100% das crianças do Brasil estão na escola. Então, vai na escola desde a criança que está numa família estruturada, entre aspas, até aquela criança que pede troco no semáforo. Então, essa criança que pede troco no semáforo, ela tem uma relação, por exemplo, com a escrita extremamente distinta de uma outra criança que, na família dela, faz lista para ir no supermercado. O aluno que naquela época já tinha as atribuições de cuidar do irmão menor, saía da escola porque não dava conta, gente. Não dava conta e a escola não acolhia também. A escola fazia questão de mandar embora também. É mais difícil, sim. O desafio para o professor é muito maior do que quando meu pai ia na escola. Quando meu pai ia na escola, as crianças tinham mais ou menos o mesmo perfil. Hoje não, o perfil é extremamente diverso. Então você lidar com todas essas diferenças socioculturais é muito mais exigente para o professor. Comecei a colocá-los em grupo, não funcionou porque a agressão deles é assim, de pegar o lápis e ir no outro, então eu não vou me arriscar. Coloquei em duplas, foi o mesmo problema. Então, até o momento, até eles se socializarem, eles vão ter que ficar um atrás do outro, o que me deixa muito triste. Nossos alunos, eles têm que ter modelos. Por isso que nós, aqui na escola, temos que orientar tudo, tudo. Desde o horário da aula, como que se estuda para uma prova, como você faz a lição de casa. Não dá para falar mais assim, ó, é função da família, a família tem que dar um jeito, a família teria que acompanhar, sim, ela acompanha.
E nós estamos aqui com eles. E aí? Então, ou nós fazemos a nossa parte, ou vamos sofrer o tempo todo. Pensando na didática, nos procedimentos, nos recursos didáticos que o professor vai mobilizar para ensinar, ele tem que realmente ter um repertório grande, uma mobilidade grande no conhecimento, e por isso que eu digo da visão, quer dizer, ter uma visão de qual que é o papel dele ali. Vamos virar assim. O que está escrito aqui? Hã? Mamãe. E aqui? Aí, esse. Mula. Parabéns, ó. Tá começando a fazer lição. Logo, logo vai estar lendo. Um professor hoje, sempre foi assim, que hoje consegue alfabetizar as crianças em letras e em números, não é? Ele está cumprindo um papel social fundamental. Quando uma criança domina a escrita e a leitura, ela entra no estágio de libertação, é emancipatório. E o professor produziu essa emancipação com o conhecimento. O trabalho que ele faz, sob o ponto de vista de humanidade, é um trabalho político, pedagógico. 700, 800, 900 e 1000. Aí nós chegamos em quê? Chegamos no 1000. E representa o quê? Milhar. 1000, ó. Milhar. 1000. Quando você entende qual que é a função social do professor, ou seja, que daí, vamos dizer assim, como eu concebo o papel social do professor. O professor é aquele profissional encarregado, responsável por possibilitar, proporcionar o acesso ao conhecimento sistematicamente organizado pela espécie humana. E tem alguns teóricos que me sustentam para eu trabalhar essa questão da didática, que são dois teóricos que são muito mais conhecidos na área da psicologia, que é o Vygotsky e o Bakhtin. Levi Vygotsky, Mikhail Bakhtin. Uma das grandes contribuições do Vygotsky foi mostrar que aquele sujeito que sabe mais consegue, principalmente o adulto, na relação com a criança, ele media o aprendizado. Então, aquilo que a criança não sabe fazer sozinha, mas ela sabe fazer junto, ela vai fazer sozinha. Ah, essa é a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, tão falada. A zona de desenvolvimento proximal, ela é um conceito teórico, é um constructus teórico. Ela está sinalizando, quer dizer, aquilo que a criança consegue fazer com alguém está sinalizando que ela tem uma potencialidade de conseguir fazer aquilo sozinho, mas ainda não consegue. Seria, vamos dizer assim, um exemplo do que seria a zona de desenvolvimento proximal no concreto. A Camila vai ter que fazer um cartaz sobre o lixo. Daí a gente vai ajudar, tá bom? Pega o caderno onde você anota isso, querida. Então a didática nesse aspecto, eu acho que ela nos auxilia, nos ilumina, nos faz ter maior clareza de que o papel nosso como professor é estar possibilitando que os estudantes cada vez mais possam ter acesso ao conhecimento, quer dizer, num grau cada vez maior de autonomia. Eu vou escrever aqui, tá? E vocês vão colocar na tabela. Quinhentos é unidade, dezena ou centena? 500. Centena. Quantas centenas? Tá escrito lá, né? Hoje, mesmo na matemática, eu estava conversando com a menina, ela falou, eu não sei, sabe? Claro que sabe. Às vezes ela não sabe que ela sabe, mas ela sabe. Se você tiver certeza do conhecimento daquela criança, você pode oportunizar que ela descubra que ela sabe. E daí ela começou a falar, então, descobri, então, entendi. Porque ela começa a perceber que ela realmente sabia. E baseado nos teóricos, né, no Vygotsky, no Piaget, você vai tentando entender o que passa na cabeça desses alunos, por que é que eles explicam, por que é que tem esse déficit de aprendizagem, por que é que um leva mais tempo, o outro leva menos tempo para aprender, porque depende do amadurecimento, né?
E por aí você vai tentando moldar as suas aulas, seguindo o planejamento e criando aí a sua didática. Agora eu vou para o Bakhtin, que é o outro teórico, que fala da linguagem, que se refere à linguagem, porque a sala de aula ela é repleta de circulação de discursos. E são sujeitos que falam de lugares sociais distintos. Então, o professor está num lugar social que não é o mesmo do aluno. Ou seja, nesse aspecto, a relação não é realmente horizontal. São relações distintas. São lugares de dizeres distintos. Tem um aluno que tem uma realidade na família em que a escrita tem uma prática social intensa. Outro aluno em que a escrita não tem tanta penetração no cotidiano da família. São alunos diferentes, com experiências distintas em relação à escrita. E o quanto é importante esse professor possibilitar diversas abordagens para a escrita, por exemplo, para que todos os alunos possam ter contato com o maior número de possibilidades de uso da escrita. Tráfico de quê? Tráfico de drogas? Hã? Ensinar de uma única forma, apresentar o conteúdo de um único modo, você está restringindo possibilidades de todos se apropriarem desse conhecimento. E é fundamental para o professor, no seu modo de agir, prestar atenção quem é que fala, como o meu aluno fala, como o meu aluno pergunta. Eu acho que eu estou falando em relação à didática, o que eu estou entendendo sobre isso, sobre o ensino. Quer dizer, prestar atenção como o meu aluno faz as perguntas. Que interesses o meu aluno tem? Edson, da quinta C, que ele não sabe ler nem escrever. Ele não sabe. Mas na matemática, hoje eu passei uma atividade para nota. Ele virou para mim e falou assim: você lê para mim, professora? Falei, leio, sem problema nenhum. Aí eu pus ele sentado na mesma direção da minha mesa, né? E aí eu ia lendo para ele o problema e ele ia falando a conta que ele tinha que fazer. E ele faz a conta, corretamente. Eu não sei como é que ele conseguiu aprender matemática. E assim, ó, ele não tem problema com relação de unidade, dezena, centena, de colocar números debaixo de números, porque a grande maioria tem, que não sabe ler e escrever, porque não sabe, né, as classes dos números nem as ordens. E ele conseguiu saber isso perfeitamente. As contas dele que ele faz sai toda correta. Criança do século XXI, as crianças das camadas populares, elas trazem um repertório para a sala de aula, né, uma riqueza de currículo oculto que a gente não está sabendo lidar. Quem é o aluno que frequenta a minha escola? Né? De onde vem esse aluno? Com quem ele convive? Qual é a sua realidade objetiva, sob o ponto de vista de moradia, de saneamento, de estimulação cultural, de alimentação, de cuidado, de carinho? Qual é esse repertório, esse currículo oculto dele? A didática precisa ficar atento a isso. Descobrir o currículo oculto do aluno. Trabalho árduo, não é, professora? Quantas aulas já foram hoje? Essa é a 9ª aula do dia. Dá para ter ideia de quantos alunos no total? No ensino médio de manhã eu trabalhei com 6 salas, 240. Hoje já estou na média de uns 350. 350? 350 alunos diferentes, né? É possível saber o nome deles? De todos? Todos? Não, todos não. De uma parte, principalmente quando você consegue acompanhar a turma de quinta para sexta, de sexta para sétima, aí dá para acompanhar sim, dá para saber quase o nome de todo mundo. Mas do contrário, ainda mais agora, começo de ano, março, abril, maio, né? Impossível. Final do ano, talvez. Então todo mundo é bonito, ô bonito, vem cá, bonita. Porque é difícil mesmo. Mas cada um tem sua individualidade, né? Que você acaba levando. Você bate o olho na sala de aula, você sabe como que é cada um. Você sabe como que vai rolar com cada um. E cada um com o seu ritmo de aprendizagem, com o seu jeito de ser, com a sua história de vida, com a sua bagagem, enfim, universos diferentes.
E a gente tem que ser sensível para perceber isso. Aquele chavão, né? Respeitar a bagagem cultural do meu aluno, é um grande chavão na educação. É um chavão porque virou quase uma palavra estéril, né? Uma expressão estéril. Mas ela é importantíssima. Nesse aspecto tem a ver com o que eu estou querendo chamar a atenção, de levar em consideração como os alunos e os estudantes reagem àquilo que eu planejei para ser trabalhado em sala de aula. E é a partir daí que o professor realinha, reconsidera, reavalia como que ele vai fazer, como vai dar andamento. E às vezes assim, você cria toda uma situação, prepara um texto, às vezes assim, até um filme, um DVD, algo diferente. E às vezes você percebe que não funciona, que na verdade eles acharam que ficou mais confuso. E aí tem que pensar numa outra alternativa e na aula seguinte mudar, dar uma volta. Mas eu nunca desisti assim, o que eu planejei com relação ao conteúdo do ano. O que eu planejei, normalmente eu consigo trabalhar, às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, às vezes tendo que refazer. Se 2 ou 3 não estão aprendendo, tem uma questão minha que eu não estou conseguindo fazer. Daí cabe pesquisar, ler, discutir, estudar, aprofundar, buscar, investigar e me inconformar com a situação. Eu tenho que estar inconformada com a situação. Mas eu só vou me inconformar com a situação se eu tiver aquela crença radical de que todos aprendem. Então, estimativa serve para isso, para você, antes de fazer a conta, pensar quanto pode ser, quanto você acha que é o resultado aqui, ó. Aqui é quase o quê? Tá perto de que número? Perto de 500. E esse aqui é 350, mais ou menos, né? Então, quanto que deve ser esse resultado de cabeça, assim, só? Quanto você acha que é? 500 menos 350. Pode ser 1000? Pode ser 300? Ser professor significa trabalhar muito. Nós trabalhamos antes da aula. Nós trabalhamos durante a aula. Nós trabalhamos depois da aula, porque nós avaliamos, nós registramos e nós trabalhamos depois do depois, porque quando eu vou reelaborando, eu vou me reconstruindo como professor. Por isso que o trabalho do professor, ele é um trabalho vivo, ele é um trabalho de vida, porque eu vou refletindo o tempo todo e vou me desconstruindo e construindo o tempo todo. Se eu ouço a criança, eu tenho uma dica ou muitas dicas para a próxima vez. Hoje, por exemplo, uma das crianças que nem sempre participa, ele falou, eu gostei da aula hoje. Quer dizer, esse esquema para ele foi legal. O anterior, ele estava dizendo que, ó, eu gostei da aula hoje. A anterior não estava tão legal assim. A gente vai, se ouvir eles, eu acho que a gente consegue ir construindo na prática mesmo. Lógico que tem uma teoria embasando, mas não é o tempo inteiro atrelada. Esse ritual da sala de aula, o professor tem que aprender a partir dele. A escola é um locus privilegiado da formação contínua dos professores. Mas você precisa gostar de estar naquele ambiente. Sabe, o aluno te chamando, aquelas brincadeiras, sabe assim? O ambiente precisa te agradar. Depois as coisas vão surgindo.